Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí de Cálculo 2. Hoje é a nossa aula de número 5, né? E nessa aula nós veremos mais uma técnica, talvez aquela que seja considerada a mais difícil, né? Eu falo considerada porque eu não acho que seja, tá? Mas o que vale é a maioria, né? Então, são as frações parciais. A técnica da integração por frações parciais, ela é indicada para as integrais que no seu conteúdo, né, na sua função, essa função seja racional. O que vem a ser uma função racional? É aquela que é representada por uma fração, né, uma fração, um quociente, e na parte de cima você tem um polinômio e na parte de baixo outro polinômio, tá certo? Então, esse é o momento em se pensar em usar as frações parciais como técnica de integração. Isso se nenhuma das técnicas anteriores resolverem seu problema, tá certo? Então, ela seria como última opção, tá bom? Então, veja só, nossa função f, ela deverá ser uma divisão entre um polinômio e outro polinômio, tá certo? E a gente chama de fração parcial porque o que a gente vai tentar fazer é reescrever essa fração, esse quociente, como duas outras frações, tá certo? E óbvio que a tentativa é que essas outras duas frações, eu vou trocar a minha integral, em vez de integrar o p de x sobre o q de x, eu vou integrar essas duas novas frações, ou seja, duas novas integrais, e a ideia é que essas duas novas integrais elas sejam mais fáceis, sejam mais simples de ser resolvidas. Então, a gente chama de fração parcial porque a gente vai transformar uma fração em duas outras e cada uma, né, compõe uma parte do que vem a ser a resposta. Tá? Só faz sentido se o resultado for parar em duas novas integrais e a parte que talvez seja o que faça as pessoas achar que seja o mais complicado é como transformar uma fração em duas outras, ou seja, como é que a gente descobre quem é esse A, esse B, que está aí em cima, esse Q1 e esse Q2? Essa é a nossa tarefa. A parte principal do método é fazer essa quebra, tá? E, né, a parte final, que seria a parte de integrar, entende-se que seja mais simples, seja mais fácil, e essas duas novas integrais ela vai remeter a um dos métodos anteriores. Tá? Ou você vai resolver por substituição ou por partes, tá bom? A ideia é essa. O método em si ele não resolve o problema, ele transforma o problema em dois, e onde esses dois teoricamente seriam mais fáceis, tá bom? Então, infelizmente, existem vários casos. Eu dividi aqui em 4 casos. Hoje nós veremos 2 e na próxima aula mais 2. Infelizmente, mais uma vez, esses 4 casos também não esgotam todas as possibilidades. Eu espero que com esses 4 casos vocês sejam capazes de estender a ideia para casos que não foram contemplados aqui, tá bom? Então, veja, o primeiro caso é a situação vamos dizer assim, mais primitiva, vamos dizer, mais simples, seria quando o grau do polinômio que está em cima for maior do que o grau do polinômio que está embaixo. E aí, o que você vai fazer, na verdade, é uma reescrita usando a divisão de polinômios. Eu espero que todos saibam. Eu vou tentar fazer uma revisãozinha aqui básica, mas não esgota o assunto. Tá? Espero que vocês tentem relembrar, revejam aí nos cursos anteriores, né? Cálculo 1, se vocês viram lá, ou lá no segundo grau mesmo, que é onde vocês deveriam ter visto. Tá bom?
Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão pegar o polinômio P, dividir pelo polinômio Q, usando divisão de polinômios. Quando você fizer essa divisão, você vai obter uma função S como resultado, como quociente, e um resto, né? Que a não ser quando o polinômio P dividido pelo polinômio Q seja uma divisão exata, né? Esse resto vai existir. Né? A exceção é somente quando um for múltiplo do outro e aí o resto seria zero. Tá bom? Então você vai fazer essa divisão, lembra de divisão de polinômios, obtém o S, obtém o R, e aí, veja, se ao dividir P por Q você obteve S com o resto R, significa, portanto, que o P ele é Q vezes S mais o R. Né? Isso é o algoritmo de Euclides, que vale lá para números. Né? Quando você divide, por exemplo, 5 dividido por 2, você tem um 2, sobra 1. Significa que o 5 é 2 vezes 2 mais 1. Né? Não tem nada de novo aí. O que está aparecendo aí diferente é que, em vez de números, nós estamos tratando como polinômios. Tá bom? E aí, veja, eu vou voltar na expressão da função f, vou trocar o p por essa expressão que a gente obteve aí da divisão. Né? É bom lembrar que o r, o grau deles tem que ser, né, menor do que o grau do q. Porque se não for, aí você ainda pode continuar dividindo. Tá? E aí você volta lá na expressão da função f, como eu estava dizendo, e troca o p por essa expressão aí que você obteve e faz suas simplificações, ou seja, você vai transformar essa fração aí em duas. Na primeira o q pode ser cancelado. E aí a integral de p sobre q agora pode ser trocada pela integral de s mais a integral de r sobre q, né? A forma que está aí. O que eu ganhei, professor, nessa história desse primeiro caso? Bom, o S é polinomial. Tá bom? Ou seja, é uma integral simples, simplérrima de ser feita, né? Você vai usar as integrais imediatas. Tá bom? Então essa S aí, essa integral, ela sai mamão com açúcar. Tá bom? E a integral R sobre Q, o que você ganhou agora é que o R tem grau menor que o grau de Q. Então, todos os casos que nós vamos estudar daqui para frente, o segundo caso, o terceiro e o quarto, eles envolvem situações onde o polinômio de cima tem grau menor que o grau de baixo. Tá certo? Quando o grau de cima for maior do que o grau de baixo, você tem que fazer esse primeiro caso inevitavelmente. Tá bom? Show? Então, deixa eu colocar um casozinho bem simples, bem banal. Suponha que você tem, né, integral x ao cubo mais x sobre x menos 1. Você tentou fazer por substituição, não conseguiu. Viu que por imediatas também não dava. Tentou fazer alguma simplificação na expressão, não conseguiu. Tá? Tentou fazer integral por partes, não deu também, não rolou. Então, já que o que você tem aí é um polinômio em cima e um polinômio embaixo, o que lhe resta é a integração por frações parciais. Uma novidade que eu não falei ainda, esse é o nosso último método. Ah, professor, mas o senhor falou que ainda teria as integrais trigonométricas. Integrais trigonométricas é integração por partes, é uma aplicação da ideia de integração por partes. Não é um método novo. Tá? Tudo que você vê mais é a aplicação desses três métodos que eu lhe falei. 3, integral imediata, substituição, integral por partes ou fração parcial. São esses 4. Né? Aprendeu esses 4, aprendeu a aplicar direito, então você aprendeu a integrar. Tá bom? Todo o resto, eu estava olhando o livro do Stuart, é um capítulo enorme e muita coisa tem lá, mas não é de se assustar, porque o que você vai ter lá são aplicações desses 4 métodos que eu estou falando. Não tem
Não tem nenhuma outra novidade não. Tá bom? Ah, professor, mas lá tem umas coisas assim, tem assim ideias fantásticas, né? A integral é um mundo de criatividade. Tá? Então eu não posso aqui ambicionar jogar para vocês todas essas ideias fantásticas que existem nesse mundo, porque eu não conseguiria. Tem ideia que eu nem aprendi ainda. Tá bom? Se esses quatro aí são as ferramentas básicas e você, com a sua criatividade, você pode aprender todo o resto que tem que ser aprendido a respeito de integral. Tá bom? Então veja, vou decidir que vou usar frações parciais e aí percebi também que o polinômio que está em cima tem grau 3, o polinômio que está embaixo tem grau 1, então se encaixa nesse primeiro caso onde eu tenho que executar a divisão polinomial, tá? E aí eu vou tentar aqui recordar só um pouquinho, olha, não esperem muito de mim, tá? Tentei fazer uma animação aí mais ou menosinha, mas por favor, tenham piedade do professor. Como é que se faz divisão polinômio por polinômio? Você pega o termo de grau maior do divisor, né, e divide ele pelo termo de grau maior do dividendo. Tá? Então, o divisor aí é x ao cubo mais 3, o dividendo é x menos 1. Né? Então, você vai pegar o x ao cubo e dividir por x. Né? Aí você usa o seu conhecimento a respeito de potências de mesma base, e aí você está dividindo duas potências de mesma base, no caso conserva-se na base, subtrai os expoentes, significa que x ao cubo dividido por x me dá um x quadrado. O que eu faço com esse x quadrado? Você pega o x ao quadrado, multiplica por todos os termos do seu dividendo, né? Então, pessoal, eu estou chamando de divisor e dividendo, eu estou tentando me recordar aqui como era lá na quarta série, se eu estiver usando os nomes errados, aí vocês me perdoem. Tá? Multiplica o x ao quadrado pelos termos aí do x menos 1. E aí você vai pegar o resultado e colocar com o sinal trocado abaixo do x ao cubo mais x. Tá bom? Então veja só. Quando você fizer x ao quadrado vezes x, resultado x ao cubo. Né? X ao quadrado tem sinal positivo, x tem sinal positivo, significa que esse produto tem sinal positivo. Então eu vou colocar lá ele trocado. X ao quadrado vezes menos 1 fica menos x ao quadrado, boto ele lá com sinal trocado. E agora eu vou pegar e vou somar esses dois, né, polinômios que estão aí à sua esquerda. Né? X ao cubo vai cancelar com menos x ao cubo. E x ao quadrado mais x vão ficar aí porque não teve o que ser feito com eles dois. Tá bom? O que eu faço agora? Repete o processo. Você pega o termo de grau maior de x ao quadrado mais x, divide pelo termo de grau maior do x menos 1. Então, você vai dividir x ao quadrado por x, resultado x. Faça a relação de sinal, viu? X ao quadrado é positivo, x é positivo, resultado positivo. Encontrei um x, professor. O que eu faço agora? Multiplica voltando, traz para cá com sinal trocado. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Soma tudo isso. Né? O x quadrado cancela com o menos x quadrado. X mais x, 2x. O que eu faço com esse 2x, professor? Divido 2x por x. Tá? Você vai fazer isso até que o grau do resultado que você está encontrando na sua esquerda seja menor. Tá? Por enquanto, 2x tem grau 1, x menos 1 tem grau 1, então continua. 2x dividido por x vai dar 2. Multiplica de volta, traz com sinal invertido. Então, 2x, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Resultado, sobrou um 2. Qual é a conclusão dessa divisão? A conclusão é que x ao cubo mais x é a mesma coisa que x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais x mais 2, mais o resto que foi um 2. Vou pegar essa expressão, vou levar para a minha integral novamente, para a função que está dentro da minha integral, e vou tentar aí simplificar tudo que for possível. Então, transformei numa soma,
de duas frações. Na primeira fração, eu posso cancelar o x menos 1. Então, x ao cubo mais x sobre x menos 1 é a mesma coisa que esse polinômio de grau 2, mais essa fração 2 sobre x menos 1. Logo, a integral que eu quero resolver pode ser trocada por essas duas novas. Tá? A primeira, veja que ela é polinomial, eu sei integrar o x², é imediato, eu sei integrar o x, é imediato, eu sei integrar o 2, que é imediato, então você vai fazer essa integral aí com o pé nas costas, tá bom? Essa outra integral que apareceu, veja que eu posso colocar o 2 para fora, ficaria 1 sobre x menos 1, posso fazer ela por substituição. Use uma letrinha aí qualquer que você queira, não vou fazer, tá bom? Chama x menos 1 de u. du é dx, substitui aí, né? Você vai concluir rapidamente que essa integral, o resultado dela é um logaritmo natural de u. Volta para x, u é x menos 1, então duas vezes o logaritmo do módulo de x menos 1. Tá bom? Então tem aí todos os termos, né? Mais um k. Esse k aí, ele recebe a constante das duas integrais, já estão juntos. Onde k é um número real qualquer. Show? A ideia é essa, por isso que chama frações parciais. Eu vou transformar uma fração em duas outras frações, né? E esse é um caso onde um dos termos não dá uma fração, dá um polinômio, tá? Que é mais simples, que é mais fácil. Esse é o caso mais fácil. Tá bom? Como seria o segundo caso? Veja só, eu vou agrupar agora, eu vou fazer as nossas situações, segundo, terceiro e quarto caso, são situações onde o polinômio que está embaixo ele vai ter grau 2. Tá bom? Grau 2. Por ter grau 2, aí nós vamos dividir em três casos. Esse polinômio de grau 2 pode ter duas raízes diferentes, segundo caso, né? Ele pode ter duas raízes iguais, é o terceiro caso. E ele pode não ter raízes, quarto caso. Tá bom? O polinômio que está em cima vai ser um polinômio de grau menor. Ou seja, como nós vamos tratar somente o polinômio de grau 2 embaixo, significa que o que está em cima é grau 1. Tá bom? E aí você pergunta assim, professor, e quando eu tiver um polinômio de grau 3? Eu vou colocar uma observação lá no final, quando a gente terminar o quarto caso, como é que você estende a ideia. A minha intenção, a minha expectativa é que com esse primeiro, segundo, terceiro e quarto caso, você entenda como seria para graus maiores, né? Grau 3, grau 4, grau 5 na parte de baixo. Tá bom? Então, professor, a gente não vai ser cobrado de graus maiores. Veja, grau 2 é a minha intenção. É essa. Eu posso colocar alguma coisa de grau 3 ou grau 4, mas será uma coisa muito simples. E desde que as minhas conclusões lá no final elas fiquem bem claras. Né? Aí, como é que o senhor vai saber? Vai depender das queixas de vocês. Tá bom? Tá ok? No final a gente conversa mais um pouquinho. Lá na frente a gente conversa mais sobre isso. Tá bom? Então, recapitulando, o segundo, terceiro e quarto caso serão sempre polinômios de grau 2 na parte de baixo. O segundo caso é duas raízes distintas, o terceiro são duas iguais e o terceiro é zero raízes. Tá bom? Hoje nós vamos ficar só com esse primeiro e o segundo. Próxima aula, se tudo dá certo, a gente fica com o terceiro e o quarto. Show? Aí, veja só, como seria o método, né? Como seria a ideia. Eu, depois de velho, aprendi que tem um segundo método que talvez seja mais fácil e os alunos em geral gostam mais, tá bom? Eu vou ensinar o método antigo, porque esse método antigo é o que está nos livros, é o que vocês vão encontrar. Esse método novo vocês não vão encontrar lá, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês nesse vídeo. Veja só, o método antigo, o método 1, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua fração, já que o q de x ele tem duas raízes, significa que ele
pode ser escrito como x menos alfa ou x menos beta, onde alfa e beta são essas duas raízes. Professor, isso é verdade? Não. Como o senhor está colocando aí? Veja, é assim, o coeficiente de grau maior, ele tem que ter, o termo de grau maior tem que ter coeficiente 1. Quando ele tem coeficiente 1, então ele se escreve como esse produto do jeito que está aí. E o que acontece, professor, se o coeficiente não for 1 do termo de maior grau, do polinômio de grau 2? Né? O que acontece é que vai aparecer uma constantezinha aí, multiplicando esse x menos alfa e x menos beta. E aí, como vai para dentro do integral, isso aí essa constante, você pode colocar fora. Por isso que a gente não se preocupa com a constante. Tá bom? A gente vai supor que todos os polinômios de grau 2, eles possam se escrever como x menos alfa, x menos beta, né, quando tiver duas raízes distintas. Né? Se o polinômio tiver o coeficiente de grau 2 diferente de 1, então vai aparecer uma constantezinha aí que você vai colocar para fora. Tá bom? Cuidado. Cuidado. Tá bom? Aí você descobriu, olha, peguei meu polinômio de grau 2, descobri que ele é o produto de dois monômios, e eu quero, então, escrever isso como a soma de duas frações. A pergunta é, esse A que está aí existe? E esse B existe? Tem um teorema, ele está posto lá no livro, que diz o seguinte, eles existem. Tá? E o teorema lá ele é maior, ele garante que existe no segundo caso, no terceiro caso, no quarto caso não. No quarto caso é o caso mais complicado. A gente vai fazer de uma outra maneira. Tá bom? Então, veja, mas nesse caso aqui, que é o de hoje, o teorema garante que esse A e esse B existem. Como é que a gente vai fazer para encontrar esse A e esse B? Você vai, como tudo na matemática, né? Você coloca o A lá, a letra A, coloca uma letra B e desenvolve. Né? Você vai colocar o seu lado esquerdo do jeito que ele veio, com o polinômio de baixo fatorado. E do lado direito, aí você vai somar essas duas frações, vai descobrir o que vem a ser o seu denominador. Né? Como é que você faz isso? Soma de frações, né? O x menos alfa multiplicado por x menos beta, aí você divide por x menos alfa, vai dar x menos beta, multiplica pelo de cima. Pega o denominador novo, divide pelo denominador, pega o de cima é numerador e o de baixo é denominador. Isso. Pega o denominador de baixo, pega o de baixo, novo, divide pelo de baixo, antigo, resultado multiplica pelo de cima, antigo. Tá bom? Daí isso daí, bom, estudo em fração que vocês vão relembrar como é que soma frações. E aí, agora, por que nós fizemos isso? Para que a parte de baixo, do lado esquerdo, fique igual à parte de baixo, do lado de baixo, do lado direito. Quando as duas coisas ficam igual, eu posso cancelar. É equivalente a você passar para o outro lado multiplicando e aí cancela um com... Ok? E aí você vai ficar somente com as partes de cima, os numeradores. Certo? Então, do lado esquerdo ficou AX mais B, do lado direito ficou esse catatal que está aí, e aí você vai fazer uma igualdade de polinômios. Como é a igualdade de polinômios? Essa equação aí não é para você resolver e descobrir o valor de x, ó, pelo amor de Deus. O que você tem que fazer é, você vai pegar o coeficiente de x do lado esquerdo e igualar com o coeficiente de x do lado direito. Tá? O coeficiente de x que está do lado direito, você iguala com o coeficiente de x que está do lado esquerdo. Tá ok? Aí você pega o coeficiente livre do lado direito e iguala com o coeficiente livre do lado esquerdo. Isso vai te dar um sistema. E nesse sistema, quem é que você deseja descobrir? O A e o B.
Tá bom? E aí você vai resolver esse sistema. Não vou aqui dizer como é que se resolve um sistema 2 por 2. Né? Você pode ir por substituição, você pode ir por cancelamento e tal. Eu acho que todo mundo aí sabe fazer isso. Tá? Então, resolvendo esse sistema, você vai chegar, aconselho que você dê uma pausazinha no vídeo e tente resolver o seu sisteminha. Acredito que algumas cabecinhas devem estar pensando, professor, tem muita letra aí, professor. Tem bastante letra aí, mas as variáveis de verdade é o A e o B. O A maiúsculo, o B maiúsculo, tá? E aí se você dizer, não sei fazer isso, ó, se você trocar o beta e o alfa, o A minúsculo e o B minúsculo por números, você vai ficar com um sistema que você sabe resolver, eu tenho certeza. Tá? Então, é exatamente isso que eu quero que você perceba. O beta, o alfa, o A minúsculo e o B minúsculo são números. São números. Quem são as variáveis aí? É o A maiúsculo e o B minúsculo. Tá bom? Então, resolve, tem que chegar nisso aqui. Ó. O A maiúsculo é esse negócio aí. E o B maiúsculo é esse negócio aí. Tá bom? O que eu vou fazer com esse A e com esse B maiúsculo? Aí você vai voltar lá para o início da sua expressão. Leva o A para o local do A. Leva o B para o local do B. Veja que o A, você disse lá no início que era o numerador, o numerador do x menos alfa. Denominador x menos alfa. O B é o numerador da fração que tem o x menos b, meta, como denominador. Tá bom? Pode acontecer de você trocar, levar o A para onde está o B, levar o B para onde está o A, e aí você errou tudo. E olha que você fez a parte mais difícil do método, que é descobrir o A e o B. A parte mais difícil é essa daí, descobrir o A e o B. Veja que é ridículo dizer que isso é difícil, porque a gente está resolvendo um sistema 2x2. Tá bom? Aí, descobrir o A, descobriu o B, e na hora de voltar e trazer o A e o B para o local dele, você trocou, colocou um na posição do outro. Perdeu pelo pé, Tá bom? Eu vou dar um meio ponto aí de gratificação, de bônus, né, se isso acontecer na prova. Mas, né, é uma displicência terrível, tá bom? E acontece bastante. Continuamos, né? Você volta lá com o seu A e o seu B para o lugar correto, né? E aí você vai ficar com essa expressão que está aí na sua tela, né? O A no lugar do A, o B no lugar do B. E aí o que você vai fazer? Né? Perdão, você vai integrar. É o próximo slide. Antes de falar da integral, vamos ver aqui como seria o método 2. Como é que eu resolvo isso que eu fiz agora de outra forma? Tá bom? E aí eu vou ensinar a vocês como é que se acha o A. O B é da mesma forma como é que se acha o B. Tá bom? É o método 2 que eu falei agora há pouco, que eu aprendi depois de velho, depois de muito sofrer fazendo dessa forma aí que eu fiz para vocês agora há pouco. Então veja só, você descobriu que o polinômio Q, o que está embaixo, é produto de dois monômios, ou seja, tem duas raízes distintas, escreveu lá, e aí você vem e diz para si próprio, né, que quer transformar essa expressão na soma de duas frações. O começo é igual, tá bom? Aí o que você vai fazer? Quer descobrir o A maiúsculo? Você vai pegar e multiplicar a expressão toda do lado direito e esquerdo por x menos alfa, ou seja, pelo denominador do A. Tá bom? Multiplica tudo. Os dois lados. E aí, quando você multiplicar do lado direito, lado esquerdo, o x menos alfa se cancela com o que tem embaixo. Quando você multiplicar do lado direito, né, a primeira fração também vai acarretar um cancelamento. Na segunda fração, não. Vai ficar assim. Vamos devagarzinho aí. Tá bom? Lado esquerdo fiz os cancelamentos. No lado direito fiz o cancelamento na primeira fração. Na segunda fração não foi possível. Tá certo? Aí acabou-se. Como assim, professor? Acabou-se.
Você vai pegar agora e substitui o x por um alfa. Essa igualdade que você tem que tá aí na tela, se ela for verdadeira, ela tem que valer para qualquer x. Então a observação é somente essa. Se ela tem que valer para qualquer x, eu vou escolher x igual a alfa. Por que eu vou fazer x igual a alfa? Porque esse termo que tem o b vai embora, mas o a fica. E é o a que eu quero descobrir agora. Tá certo? Então se você jogar um x igual a alfa aí, vai ficar assim, ó, do lado esquerdo. A alfa mais b dividido por alfa menos beta igual a A. Aí o próximo termo fica alfa menos alfa, morreu. Então, conclusão, descobri o A. Só está escrito de trás para frente, né? Show? E aí como é que você faz para descobrir o B? Você faz o mesmo processo. Você pega tudo, multiplica aqui, multiplica por x menos beta. Lá no cancela o que puder ser cancelado. E lá na frente você troca o x por beta. Você vai descobrir o valor de B. Deixo aí como exercício para vocês fazerem. Tá bom? Mas esse método 2, ele é muito rápido, muito direto, muito bacaninha. Tá bom? Mais na frente, na próxima aula, eu não sei agora se quando as raízes são iguais, dá para se aplicar. Mas nesse caso, que as raízes são diferentes, ele se usa. Tá bom? Bom, aí voltamos ao passo que eu quase botei o carro na frente dos bois. Descobri o A, descobri o B, trouxe o A para o lugar devido, trouxe o B para o lugar devido, agora é integrar. Tá certo? Como esse A é uma constante e o B é uma constante, você vai colocar ambos para fora da integral. E as duas integrais que ficam são dois logaritmos. Porque você vai fazer uma integral por substituição. Tá bom? Cuidado, vocês vão querer fazer isso automaticamente, sem pensar. E aí vai dar zebra, tá entendendo? Ó, é uma substituição. Perceba que se eu tivesse alfa menos x, já não seria mais o logaritmo como está aí. Parece um sinalzinho de menos aí em algum lugar. Tá entendendo? Perceba que se eu tivesse x ao quadrado menos alfa, já não é logaritmo mais. Tá certo? Tá certo? Então, tomem cuidado. Eu estou dizendo que é um logaritmo porque é uma substituição. Recomendo que vocês façam uma substituição para você perceber que de fato é. E o que ocorreria, você só vai saber se você fizesse, se em vez de x menos alfa tivesse alfa menos x. O que muda? Por que não é mais o logaritmo? O professor disse que aparece um sinal. Onde é que esse sinal vai aparecer? Façam. Abram uma pausa aí no seu raciocínio e escreva integral de 1 sobre alfa menos x dx e resolvam por substituição e veja o que muda quando você tem x menos alfa ou alfa menos x, o que vai dar diferente. Tá bom? Tá bom? Bom, o final do método é esse daí. Não tem mais nada para ser dito. Acabou-se. Tá bom? Transformei a minha integral em duas. E essas duas resultam em dois logaritmos, tá bom? E acabou-se. Tá bom? Professor, eu poderia usar as propriedades do logaritmo e simplificar essa expressão que tem aí? Pode. Você pode pegar o A, levar ele como expoente do x menos alfa. Pode pegar o B, levar ele como expoente do x menos beta, em módulo, né? Soma de logaritmo é o produto, o logaritmo do produto, e aí ficaria tudo num logaritmo só. E isso vai acontecer. É bom que vocês saibam disso, porque tem aluno que gosta de conferir as respostas com as respostas do livro. E o autor, eu não sei se isso é de sacanagem ou se é de maldade, geralmente quem faz as respostas do livro são alunos de iniciação científica. E aí tem aluno que vai fazer isso com ódio porque ele não está ganhando nada para fazer isso. É o professor orientador dele que está obrigando. E aí os caras vão e colocam resposta assim, em vez de colocar a resposta mais simples, ele coloca uma resposta catastrófica lá,
justamente para que o aluno que quer pegar a resposta pronta não a tenha. É o mundo, né? Então, quando você chegou nessa forma aí, é a forma mais simples, essa que está aí na tela. Vou comparar com a resposta do livro, e aí você encontra uma outra lá bem diferente, é porque o cara usou uma manipulação na expressão e tentou colocá-la de outra forma que ele achou mais conveniente. Tá bom? Tá ok? Então, cuidado, tá bom? Mas aí, para mim, né, chegou aí, tá resolvido, tá? Na nossa prova. Vou colocar aqui um exemplo só para a gente encerrar a aula de hoje. Suponha que você tem essa integral aí. De propósito, eu coloquei o polinômio de baixo com o coeficiente líder igual a 1, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado é 1, tá? Já para não complicar muito, tá certo? Eu quero que vocês entendam esse que é um básico. Um básico. Eu não vou começar por um complicado. Eu quero que vocês entendam o básico e aí a partir do básico vocês pegam exercícios do livro e vão complicando aí. E se tiver dúvidas, vocês trazem elas para mim. Tá bom? Então veja só. Você foi lá, percebeu que esse x ao quadrado mais x menos 6 é x mais 3, x menos 12. Professor, como é que eu percebo isso aí? Veja, você começa procurando as raízes. Então você vai lembrar como é lá no segundo grau, que encontra as raízes de uma função do segundo grau. Tá? É o velho Bhaskara que vai lhe ajudar nesse negócio. Eu não coloquei aí para encurtar, tá? Então você foi lá e descobriu que uma das raízes é o 3, outra raiz é o menos 2. Como o coeficiente do x ao quadrado é 1, então esse polinômio de grau 2 se escreve como x mais 3, x menos 2. Um outro cuidado para os navegantes que gostam de colar, você poderia ter escrito x menos 2 vezes x mais 3, não pode? A ordem a ordem dos tratores não altera o viaduto, não é assim? Isso significa que o coleguinha ao lado, que escreveu x mais 3 vezes x menos 2, o que vai ser A para ele, para você é o B. O que é B para ele, para você é o A. Então, se você olhar para o lado e ver um A diferente, não é porque você está errado, é porque o fator aqui, a ordem dos fatores, você escreveu de uma forma, o coleguinha escreveu de outra forma. É natural que estejam trocados, não tem ninguém, nenhum dos dois está errado. Tá bom? Já pensou o professor aqui, ó, colocando aviso para os caras que colam, para na hora de colar eles colarem direito. Ó. E não existe isso. Ó. Então, veja, eu quero que essa expressão do lado esquerdo se transforme numa soma de duas frações, A sobre x mais 3, B sobre x menos 2. Tudo bem? Vou usar o método número 2, tá certo? E como é que eu vou fazer? Para descobrir o A, multiplico todo mundo por x mais 3. Tá certo? Veja que eu escrevi o x ao quadrado mais x menos 6 como o produto para que o cancelamento fique evidente, ele fique na cara. Então você vai sair cancelando tudo que for possível nas três frações. Você vai chegar nisso daí. Vá com calma, tá? Lápis e o papel na mão. Tudo bem? Chegou aí, você vai fazer o seguinte: o que você vai substituir o x por um valor? A sua escolha, qualquer x, qualquer valor que você queira. Tá bom? Agora a ideia é usar o x que é mais conveniente para você. Qual é o x que é mais conveniente para você? Né? É o x que faça essa fração do lado direito desaparecer. Então veja que se você fizer x igual a menos 3, a fração que contém o b vai embora. O professor poderia fazer x igual a 2. X igual a 2 é proibido, você percebe? Ele está no denominador, x igual a 2 não pode ser usado, ele é um rapaz proibido. Tá bom? Então, não inventa não, descobriu que é o menos 3, joga o menos 3 que acabou a brincadeira. Então, quando você colocar o menos 3, do lado esquerdo vai ficar assim, menos 3 menos 27, que dá menos 30. Embaixo, fica menos 3 menos 2, que dá menos 5. Igual a
Menos 3 dá 0, então essa segunda fração acabou-se, né? Menos 30 dividido por menos 5 dá 6. Tá bom? Repete esse processo de novo para encontrar o B. Né? Professor, na prova eu vou fazer assim, que nem o senhor está fazendo, da maneira semelhante, a gente tem o B igual a menos 5. Pode não, você vai repetir o processo todinho e me dizer quem é o B, fazendo a continha na ponta do lápis. Tá claro? Então você vai voltar lá na expressão, essa expressão que está após do além disso aí, multiplica ela toda por x menos 2, dos dois lados, cancela tudo que tiver que ser cancelado. É rapidão, mas 2 passinhos. Você percebe que é 2 passinhos, descobre lá que o B é menos 5. Inclusive, peço a vocês que confiram, porque eu tenho errado bastante aí nos meus slides. E aí confiram se o B é menos 5 mesmo, porque pode ser que papai aqui esteja errando mais uma vez. Confere aí. Então, descobri que o A é 6, descobri que o B é menos 5. O que eu faço com A igual a 6 e B é menos 5? Você volta lá para a sua expressão, aquela que está depois do além disso. Coloca o A no lugar do A e o B no lugar do B. Perceba que o A é o rapazinho que está em cima do x mais 3 e o B é o outro rapazinho que está acima do x menos 2. Não troquem. Não troquem, por favor. Tá? Então, conclusão é x menos 27 sobre x ao quadrado mais x menos 6 é a mesma coisa que 6 sobre x mais 3 menos 5 sobre x menos 2. Professor, esse menos aí, de onde é que saiu? É o menos do 5. Eu já trouxe ele para fora da fração. Tá? Eu já fiz a relação de sinal. Bacana? O que eu faço agora? Agora você vai pegar a função que você quer integrar e vai chegar à conclusão de que ela é igual a essas outras duas aí. A subtração dessas duas. Põe o 6 para fora, põe o 5 para fora. Show? E agora resolve essas duas integrais por substituição. Eu vou colocar direto, mas vocês têm que testar se eu estou certo ou estou errado. Tá? Resolve as duas. Pronto, e aí acabou. Morreu o boi. Tá bom? Professor, tem situações mais complicadas? Tem situações. Eu coloquei aí uma situação onde o A e o B deu inteiro. O livro coloca situações onde o A e o B são frações. Tá bom? Então, são das mais variadas possíveis. A aula de hoje acaba aqui. O que eu queria falar com vocês é somente o seguinte. Eu queria que vocês me dessem um feedback aí, me dessem um retorno. Saber se as aulas estão sendo compreensíveis, se vocês estão gostando. Eu não quero elogios, eu quero saber se vocês estão entendendo, se está precisando de mais alguma coisa, se alguma coisa está ruim, tá? Então, coloca lá de preferência nos comentários do YouTube, valeu? Coloquem as dúvidas, questionamentos, o que vocês tiverem para dizer, arrocha lá, valeu? Eu preciso ter uma noção se a gente está indo bem ou está indo mal. Valeu? Um abraço a todos, fiquem com Jesus e cuidado aí, viu? Lavem as mãos, álcool em gel, não sai de casa, tá? Um abração.